Boa noite. No ar, mais uma edição do programa Arcanos Celestes, uma série inédita na televisão brasileira que visa divulgar a obra do cientista, filósofo e teólogo sueco Emanuel Swedenborg. Este programa vai ao ar todas as terças-feiras, às 19 horas, pelo canal 5 da NET e 72 da TVA, podendo também ser acessado pelo site www.arcanocelestes.com.br. As perguntas podem ser encaminhadas para o e-mail de contato arcanocelestes@gmail.com e os livros poderão ser solicitados pelo telefone 3027 4741. Dando continuidade à série, hoje falaremos sobre os gentios, ou, na língua atual, os povos fora da igreja, ou seja, as pessoas que não necessariamente tiveram conhecimento dos escritos ou das sagradas escrituras. Eduardo, para começarmos, é a opinião geral de que aqueles que nascem fora da igreja, ou seja, aquelas pessoas que não tiveram conhecimento da doutrina, não têm como se salvar, né? Os escritos falam de maneira diferente. Eu queria saber a sua opinião. Realmente, se nós formos analisar, qualquer pessoa que tenha uma razão saudável e tenha um pouco de compreensão das coisas que acontecem na humanidade, ele pode perceber que Deus não teria motivo nenhum para condenar quem quer que fosse, simplesmente por não conhecer as Escrituras Sagradas e por não conhecer o Senhor, ou não crer em Jesus Cristo, né? Afinal de contas, nós sabemos que existem várias culturas, vários povos, várias nações com costumes diferentes, né? E o Senhor, Ele acomodou para cada uma dessas culturas que estão em volta da terra, Ele acomodou uma religião específica para aquela determinada cultura. E de forma que as pessoas que então entram em contato com essa religião possam ter um conhecimento do divino e possam ser conduzidos pelo divino, né? De forma a ter uma vida espiritual interior e no qual eles podem então, agindo dessa forma, segundo essa religião determina, essas pessoas possam ter uma vida de afastamento das coisas externas e de uma introspecção maior, digamos assim, de um exercício da espiritualidade, né? Inclusive, tocando nesse ponto, a gente vê que há uma distorção muito grande, que já houve, talvez até mais, mas hoje em dia, ainda no mundo cristão, há uma distorção muito grande dessa realidade, em função de que as pessoas querendo localizar a Deus, querendo dizer que Deus está aqui, mas Deus não está ali, porque as pessoas que estão aqui não têm a mesma crença que se tem aqui. Isso é uma coisa que é um contrassenso que não se justifica, né? De forma que esse tipo de ideia muito contribuiu para que as pessoas que têm uma boa cultura, uma boa compreensão da realidade, uma inteligência assim boa e formada, acabassem descrendo mesmo da religião, né? E muitos até se afastando, que poderiam, digamos assim, entrar numa religião, acabaram se afastando em virtude desse tipo de comportamento de muitas pessoas que estão no mundo cristão, né? Então, esse tipo digamos assim, de entendimento que nós recebemos quando nós lemos os livros de Swedenborg, né? Ou seja, eu percebo, e muitas vezes eu me deparei com pessoas falando que o cristianismo era uma das religiões mais exclusivistas nesse aspecto, ou seja, ela era uma religião que, dado o seu tamanho e seu poderio, ela pregava que as pessoas fora de suas paredes, fora de seus muros, estariam necessariamente condenadas. E eu percebi algumas vezes, eu acredito que você até, para nós engraçado, um fato engraçado, mas para as pessoas que viveram não, pastores ou mesmo líderes espirituais dizendo que, pobre, coitada dessa pessoa, né?
ela passou dessa e está condenada. Ou seja, a pessoa não fez nada de errado e simplesmente pelo fato de não ter nascido numa determinada área geográfica, por assim dizer, e ter tido a oportunidade de conhecer a palavra do Senhor, ela estaria condenada. Mas nós vemos que não é assim, né? Que bom. Mas, de qualquer maneira, os escritos nos falam que a igreja cristã, ela tem um papel fundamental, importante, né? Queria que você esclarecesse um pouco qual é esse papel da igreja em relação a todo mundo, né? A todos os povos. O fato do próprio Deus ter encarnado nesse mundo e assumiu uma doutrina para a humanidade na pessoa de Jesus Cristo, né? Só esse fato já é digamos, um fator assim inimaginável, tanto para a nossa Terra como o universo inteiro, né? Então, digamos que o ramo que seguiu o judaísmo, que é o cristianismo, na verdade é uma extensão, porque nós temos o Velho Testamento e nós temos o Novo Testamento. O Velho Testamento, muitos creem que só o Velho Testamento é uma mensagem do divino, né? Uhum. E tem aqueles que creem que o Novo Testamento é um prosseguimento, uma continuação, como se fosse uma ramificação da mesma árvore, né? Quando Jesus Cristo veio a esse mundo, o que ele fez? Ele transformou a igreja judaica, que era uma igreja externa e representativa, né, numa igreja interna, né, e espiritual. Daí é que ele eliminou, digamos assim, já não era mais necessário fazer todos aqueles rituais que o povo judeu fazia no passado, uma vez que ela passou de uma igreja externa para uma igreja interna, de forma que o Senhor manteve apenas dois representativos, que é o batismo e a Santa Ceia. Né? Então, através do cristianismo, que depois, infelizmente, ele foi se perdendo a partir do ano 325 depois de Cristo, quando então houve aquela primeira grande heresia, que é a questão da divisão de Deus em três pessoas, e que, infelizmente, a Igreja Católica diz que isso é um grande mistério, né? Porque somente pode ser compreendido depois que a pessoa morre. Na verdade, não é difícil de compreender a Divina Trindade, né? Basta saber que não são três pessoas, mas sim três essenciais de um mesmo Deus. Ou seja, onde o Jeová do Velho Testamento é a alma que sempre existiu, é o Criador, né, o formador do universo, que encarnou na pessoa de Jesus Cristo e que, por sua vez, divinizou o humano de Jesus Cristo, né, aquele filho nascido de Maria, com todos os males hereditários que eu nasci, que você nasceu, que todos nós nascemos, né? No entanto, ele divinizou o seu humano e retirou todos os males que existiam no corpo no seu corpo humano, no caso, né? E daí é que ele divinizou esse humano e se transformou então num Deus único com três essenciais, né? Uma mesma essência com três essenciais: Pai, Filho e Espírito Santo. E isso a igreja cristã primitiva conhecia muito bem, né? Só que ao chegar no Concílio de Nicéia, quando começaram a haver interesses digamos assim, do Estado romano, né, na inclusão da igreja como o órgão oficial da igreja do Estado romano, houve então esse concílio que determinou uma nova, digamos assim, um novo entendimento sobre essa questão, né? E deste novo entendimento que, digamos assim, distorceu a realidade, porque ele começou a nomear, né, no credo de Atanásio, as pessoas Pai, Filho e Espírito Santo são nomeadas separadamente, onde o Pai é Deus e Senhor, onde o Filho é Deus e Senhor, e onde o Espírito Santo é Deus e Senhor, né? Então, esse erro inicial da Igreja Católica, que aliás não, assim, era chamada Assembleia Universal, né?
que depois foi encampada como Igreja Católica, e ela então, digamos assim, que deste grande erro foram surgindo outros erros menores, ou tão perniciosos também quanto esse que é o principal, né? Que é a questão da infalibilidade papal, né? Que é a questão da canonização dos santos, que é a questão das indulgências, né? Que é a questão da autoridade para julgar, digamos assim, atribuir ao céu e atribuir ao inferno para as pessoas, né? Sendo que esses são atributos exclusivamente do divino e não de pessoa alguma nesse mundo, né? Porque houve uma errada interpretação da igreja na época, naquele célebre versículo que diz que tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Quando Jesus Cristo estava falando de Pedro ali, ele não estava se referindo à pessoa de Pedro, mas estava se referindo à pedra, que quer dizer verdade, na linguagem espiritual, né? Então, todas essas questões contribuíram para afastar a igreja da verdade, né? Infelizmente, isso aconteceu, né? E ainda a gente colhe assim, frutos que são, digamos, nocivos de todo esse processo. Mas a igreja espiritual do Senhor no mundo, que é onde é recebida a palavra do Senhor e onde o Senhor Jesus Cristo é conhecido, ela tem uma importância inegável no processo de espiritualização da humanidade, porque ela representa, imaginamos que o planeta Terra fosse um corpo, né? Essa igreja onde a palavra é conhecida, onde as prédicas são lidas e onde o Senhor é aceito como divino, ela é como se fosse o coração e os pulmões de toda a Igreja Universal do Senhor, que é composta também por outras religiões, né? De forma que o influxo do divino vem para esses órgãos principais, que é o coração e o pulmão, e daí ele se distribui para todo o corpo. Assim como o coração participa de todo o corpo através do sangue, né, que irriga as vísceras, os órgãos, né, os tecidos, né, e da mesma forma que os pulmões irrigam todo o organismo com oxigênio, né? Então, se nós fôssemos fazer uma comparação, a igreja específica que nós estamos falando, que é a igreja do Senhor, onde ele genuinamente é reconhecido, ela tem uma função primordial, embora seja muito pequena, né? E todos os demais povos, né, que têm religiões acomodadas às suas devidas culturas, eles são como se fossem os demais órgãos do corpo. Entendi. Ou seja, todos são importantes no processo como você mencionou, a espiritualização do mundo. Com certeza. Porém, a igreja cristã, por conter a palavra, por conter essa relação direta, ter essa relação direta com o divino do Senhor, ela tem essa importância central, né? Bom, e uma vez esclarecido isso, que não é necessário a pessoa ter nascido aqui ou ali, em determinada religião ou determinado país para que ela obtenha salvação. Ou seja, o que é necessário, ou seja, para que a pessoa ingresse no que nós chamamos o reino de Deus? O que faz o céu no homem? Ou seja, de que maneira ele pode ingressar no reino de Deus? Essa pergunta também é muito pertinente, porque nós sabemos que, assim como foi falado agora há pouco, o céu dentro do homem, ele vem pelo reconhecimento do homem quanto ao divino, né? Pelo reconhecimento do divino que o homem tem e pelo desejo que ele tem de ser conduzido pelo divino, né? De forma que toda religião, o princípio principal, o ponto principal e essencial de toda religião é que o homem conheça o divino, né? E que essa religião reconheça o divino, né? Uma religião que não reconhece o divino não é religião, certo? E a gente sabe que os gentios, né, eles têm princípios morais tão bons como os cristãos. Às vezes até melhores, né? E às vezes até melhores, né? Porque não é uma prerrogativa dos cristãos, porque a salvação não é uma salvação
pelo fato de você estar em A ou B ou C religião, mas ela é uma salvação que é individual, né? Onde, sobretudo, importa a vida moral dessa pessoa, né? E existe dois tipos de vida moral. Uma vida moral para aqueles que consideram o divino, né? Ou seja, eles vivem moralmente por causa do divino, né? E existem aqueles que vivem uma vida moral por causa do mundo e por causa dos homens. Por medo de perder o que ele conquistou, né, nessa vida, ou seja, por medo das punições que o próprio mundo infligiria se ele descumprisse essas leis, não é? Isso, e por medo de perder a honra, né? Por medo de, digamos assim, perder certos lucratividades que ele teria, né? Então, essas duas vidas morais externamente são muito semelhantes e elas quase não têm diferença, né? Mas internamente é que existe a diferença, porque aqueles que vivem uma vida moral para agradar ao divino, eles se tornam internos e espirituais, e daí eles podem receber o céu em si. E as pessoas que agem moralmente apenas para agradar aos homens do mundo, elas fecham os seus interiores, né? De forma que não há a possibilidade do céu penetrar neles, né? E eles se tornam homens, digamos assim, somente naturais, né? De forma que essa é a diferença básica que existe entre as pessoas que podem ter o céu em si, porque o céu é uma coisa que acontece no interior da pessoa, né? Nos pensamentos, nas afeições, né? E que, logicamente, vai digamos assim, se efetivar com as suas ações na prática, né? No mundo exterior, né? Uhum. Então, essa é a diferença entre as duas realidades, né? Muito bem. E os escritos nos falam mais de uma vez, aliás, várias vezes, sobre a instrução dos espíritos, uma vez que eles deixam o mundo, ou seja, mas eles sempre falam dos cristãos. Em poucas passagens eles fazem referências à instrução dos gentios, ou seja, dos povos que nasceram fora da igreja. Como se dá esse ingresso deles quando eles morrem e como se dá essa instrução deles, né? Perfeito. Muitos gentios que chegam no mundo espiritual, devido às suas culturas, muitas vezes, conterem algum resquício das idolatrias, né? E também, na própria religião cristã, você vê certas idolatrias, né? Como você idolatrar uma imagem de um santo ou de uma imagem da Virgem, né? São coisas assim que, digamos assim, para uma pessoa esclarecida, ela vai ver que o divino não está naquela imagem, né? Que o divino transcende aquela imagem, né? Mas muitas pessoas que fazem isso, elas estão numa pureza tão grande de sentimento e num desejo tão grande de agradar a Deus, que o Senhor não digamos assim, ele releva essa questão da ignorância do ser que chega no mundo espiritual, e pelo fato dessas pessoas terem vivido no bem, terem amado a caridade, feito, digamos assim, uma vida, terem vivido uma vida boa, né? De amizade, de honestidade, né? De amor ao próximo, o Senhor vai considerar esse amor ao próximo. E esse amor que elas tinham no divino, mesmo que ele era transpassado, digamos assim, mesmo que era direcionado para uma imagem, né? A intenção dela era boa, isso, a intenção era pura. A intenção do Senhor é que vai contar. Aliás, até a intenção da pessoa que vai contar para o Senhor, né? De forma que essa pessoa, no mundo, ela é esclarecida quanto a essa mera ilusão que ela tinha nesse mundo, né? Porque o divino não está em nenhuma imagem, né? Mas sim pode haver uma lembrança do divino, né? De forma que essa pessoa abandona esse tipo de comportamento e passa a considerar unicamente ao Senhor como o Deus do céu e da terra, né?
Entendo. Ou seja, né, o que nós estamos falando, e eu acho que vale aclarar mais uma vez, repetir isso, é a questão de que não é exclusividade de um povo, de uma raça, enfim, de uma religião a salvação, né? Isso pertence a todos, né? Senão o Senhor agiria de modo arbitrário, que é justamente o oposto. É porque Deus, sendo a misericórdia mesmo e sendo o amor mesmo, ele jamais lançaria qualquer pessoa no inferno simplesmente porque ela nasceu numa cultura que, digamos assim, o Senhor se manifestou nesse mundo, né? Então, jamais isso nós poderíamos esperar isso. Isso seria fazer como se fosse Deus um tirano, né? A ideia que o homem tem a esse respeito torna Deus uma espécie de um tirano. Porque, como eu posso dizer, não, tal religião, as pessoas que estão em tal religião, em tal crença, estão condenadas, né? Aí, nós mesmos estaríamos nos fazendo deuses, né? E atribuindo, digamos assim, a nós mesmos decisões que são única e exclusivamente do divino, né? Gostaria de lembrar que hoje nós estamos tratando sobre os gentios. Isso pode ser encontrado no livro Céu e Inferno, capítulo 36, né? Lembrando que todos os livros de Swedenborg formam o corpo da doutrina, juntamente, é claro, com a palavra. E que pode-se encontrar em vários livros o mesmo assunto, ou seja, está tudo interligado, né? E muitas referências à sua obra máxima, que é o Arcano Celestis, né? Eduardo, eu gostaria de aproveitar agora e pedir que você falasse justamente um pouco sobre os livros, né? Se possível, hoje nós trouxemos algumas edições antigas, que foram justamente aquelas que me encantaram pela primeira vez, né? Até pela sua antiguidade. Eu queria que você pudesse falar um pouco sobre isso. Certo. Então, os livros antigos, né? Que são esses que estão aqui na mesinha, se puder focar, agradeço. Então, esses livros, eles foram editados pela editora Freitas Bastos na década de 60, foram, digamos que, publicações intermediárias, porque já haviam publicações mais antigas da Nova Jerusalém, lá no Rio de Janeiro, né? Nós temos ali o Amor Conjugal, que é um livro maravilhoso e que aborda o casamento espiritual, né? Fala sobre a vida do homem e da mulher nesse mundo e também após a morte. Fala também sobre o casamento celeste, né? E também diversas anomalias que existem nos relacionamentos conjugais aqui na Terra e quais as suas implicações no mundo espiritual. De forma que é um livro assim extraordinário para todas as pessoas que desejam compreender o seu relacionamento conjugal sob o ponto de vista espiritual. Depois temos também o Apocalipse Revelado, que é esse livro que está no centro, é um livro branco. Ele foi editado em 1986, aqui pela primeira vez traduzido para o português. E ele também é um livro que, em 2 volumes, ele aborda todo o Apocalipse de João, que é considerado um livro muito complexo, que praticamente ninguém entende, né? Ou ninguém se arrisca a compreender ele no seu sentido espiritual. Muitas pessoas chutaram várias coisas ao longo da história, né? Tentando relacionar os acontecimentos relatados por João no Apocalipse com acontecimentos históricos, Segunda Guerra Mundial, Hitler, Mussolini, invasão daqui, invasão dali. E, na verdade, tudo o que ocorre nesse livro, que, aliás, já aconteceu no mundo espiritual, são ocorrências espirituais, meramente espirituais. E, logicamente... Nada que vai acontecer. Não é um livro para o futuro, é um livro que já... Essas coisas que aconteceram no Apocalipse já ocorreram no século XVIII. E Swedenborg, com muita propriedade, relata versículo por versículo e dá todos os dados
com todas as passagens do Velho e do Novo Testamento para quem quiser confrontar, né? E depois temos aqui o livro Sabedoria Angélica, que pode ser focado talvez pela câmera de cá, né? Fica melhor. Que é um livro também muito interessante, editado na década de 60. Todas essas publicações são publicações antigas. Para quem gosta de um livro de sebo, né? Um livro antigo, ele é um livro muito interessante, porque as edições eram edições muito bem feitas, né? Embora sejam um pouco antigas. As traduções são boas, né? Embora uma linguagem um pouco antiga, eles são perfeitamente compreensíveis. Sabedoria Angélica fala sobre a criação do universo. Tem muita coisa de ciência, muita coisa de biologia, e isso seria bom para aquelas pessoas que querem entender um pouco mais a criação do mundo, né? Então, depois de falar dessas publicações antigas, seria bom a gente talvez deixar para o próximo programa falar novamente das publicações atuais. Mas eu já quero aqui concluir, né? Agradecer a presença de vocês, lembrando que o nosso telefone é o 3027-4741, para que as pessoas queiram adquirir os livros ou conhecer os livros de Swedenborg. O nosso e-mail de contato é o arcanocelestes@gmail.com. Para quem quiser fazer perguntas, pode ficar à vontade. E nós também podemos ser assistidos pela internet no www.arcanocelestes.com. Uma boa noite a todos, com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.